Programa Família de Deus no ar. Vamos no início deste sábado especial. Nesse dia pensado por Deus mesmo antes que o mundo existisse. Antes que tudo existisse, já havia pensado neste dia, nesta tarde, neste sábado. Portanto, vamos agradecer a Deus nesse nosso primeiro momento, pelas coisas que tem feito, pela misericórdia que tem derramado em nosso coração. Vamos agradecer a Deus pelo seu plano de amor e sabedoria que coloca em nosso coração. E quando nós vamos nos permitindo deixar levar pelo Espírito, este plano vai se realizando, passo a passo. Vamos nesse processo de humanização, vamos nos humanizando, tentando chegar à meta da estatura do varão perfeito. Quando nós vamos nos humanizando, nós vamos nos propiciando que o Espírito nos conduza. A matéria-prima do Espírito de Deus é o ser humano. O ser humano nas suas condições de fragilidade, de limitação, mas ao mesmo tempo como ícone de Deus, como a imagem do Criador. Somos a imagem do Criador. Eu gostaria de, neste sábado, de uma forma muito especial, nós tentássemos, numa reflexão, voltar ao princípio. Quando nós folheamos documentos da Santa Sé, documentos do Papa, nós percebemos que nós encontramos o conceito e a definição de que esta realidade conjugal é algo pensado por Deus mesmo. É plano de Deus, é desígnio, é pensamento, é sonho de Deus. Um homem e uma mulher buscando numa convivência, uma comunhão de seres, é pensamento de Deus. É plano, é desígnio. Mas para que isso se realize, lemos também nos documentos que é necessário a graça de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para que sejam curadas as feridas do pecado, para que sejam curados esses obstáculos, removidos esses obstáculos, aos quais nos impedem de nos aproximarmos, nos impedem de dialogarmos, nos impedem de conhecermos um ao outro. Enfim, nos impedem de manter esta comum união. Nós que somos, então, esposo e esposa, nós que recebemos este dom nupcial, esse dom esponsal, nós temos que estar abertos à graça de Deus. Nós temos que começar a entender que isto é projeto de Deus. Não é simplesmente uma decisão, uma opção humana, porque há uma atração física, quem sabe, no início, uma atração afetiva, e simplesmente basta para que estejamos juntos. Não é assim, e nós sabemos disso. É necessário a presença, é necessário esta permanência da assistência de Deus, da graça de Deus, para que na ação do seu Espírito nós possamos ir nos encontrando. O amor de Deus em nós é este querer bem. O amor de Deus em nós é esta aproximação. Quem ama, aproxima-se. O amor de Deus por nós é isto, é uma aproximação total, plena, radical de Deus para conosco. O problema é nós para com Ele. À medida em que vamos nos conscientizando, à medida em que o Espírito mesmo vai nos alertando a essa definição, a este conceito, esta convivência, nós vamos nos aproximando. Não podemos mais ficar longe. Assim é Deus. Deus não pode, Deus não consegue ficar longe da sua criatura, da sua criação, que é a sua imagem. Então vamos, neste sábado, vamos tentar voltar ao princípio, onde tudo começou. Não o início, princípio não é início. Princípio é uma palavra a qual nos leva a uma transcendência. Princípio e fim. Princípio e fim não é começo e término.
princípio é algo transcendente onde tudo principiou-se. Princípio é quando nós começamos a tomar consciência de onde viemos, O fim é a consciência de onde iremos. Não é onde terminaremos, mas onde iremos. Perguntas, então, que temos feito ao longo da nossa caminhada. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? O que faço aqui? São perguntas que não conseguimos respondê-las a partir da razão, a partir da simples ciência. É necessário que abramos a nossa mente. É necessário que tomemos consciência de toda essa dimensão transcendente, dessa etapa, dessa fase, desse nível de conscientização. Transcendência. Viemos das mãos do Criador, voltaremos às mãos do Criador. E quiçá estejamos aqui em nossa existência nas mãos do Criador. Fecharemos o ciclo, cumpriremos esta etapa, participaremos do projeto de humanização e para isso viemos ao mundo. O amor de Deus com um nome, o amor da Trindade com um perfil, o pensamento de Deus com uma identificação. E a identificação em mim é Devete. Devete é o ícone de Deus. Devete é a imagem do Criador na sua humanidade. Quando nós, então, nos reportamos às primeiras páginas da Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, no livro da origem de tudo, nós nos deparamos lá que o ser humano, ele é originado porque ele é criado por Deus, ele é criado pelo Criador, é criado por essa força imortal, essa força eterna da vida. E ele então, tomando aquelas duas pequenas células que os meus pais doaram no altar da vida, eu gosto de pensar assim, eu penso que isto é lindo, isto é consistente. Meu pai e minha mãe, no altar da vida, naquela relação de entrega total, plena e completa de si mesmo, um ao outro, Deus toma esta oferta, Deus toma este sacrifício, esse sacrifício ideal aos olhos de Deus. E dessas duas pequenas células chama a existência um ser humano. E como sempre eu digo, nas minhas reflexões, se nós ficarmos bem em silêncio, no silêncio do Espírito, no silêncio da reflexão, nós podemos escutar: Devete, exista. E aquelas duas pequenas células se fundem. Aquelas duas pequenas células entram numa comunhão profunda, plena, total. E um novo ser é originado. Um Devete amorfo ainda naquelas divisões celulares de início de gestação. Amorfo, sem forma nenhuma, mas pela ação do próprio Espírito, lentamente, nas mãos do Criador, vou sendo moldado e vou tomando a consistência da imagem de Deus. Eu vou sendo trabalhado no ventre de minha mãe e vou tomando a forma de um ser humano. Algumas semanas é o suficiente para que eu esteja ali diminuto, mas já com a forma de um ser humano. Porque Deus diz que criou o ser humano à sua imagem. E o lindo é que continua dizendo: criou a imagem do seu Filho. Por isso Jesus, a palavra encarnada, Jesus, o Verbo eterno, o pensamento de Deus encarnado, nos dá a dimensão do que é um ser humano. E nessa imagem de Deus eu começo a me desenvolver. No momento oportuno sou chamado a sair do ventre materno
no ventre familiar, no útero da família. Vou me desenvolvendo, vou crescendo, vou evoluindo como um ser humano. E num momento em que eu vou à sociedade, no momento em que me torno adulto, eu encontro uma mulher que vai se diferenciando das outras, uma mulher em que vai tomando um perfil diferenciado em meu coração, porque vai surgindo um amor específico e especial. O amor nupcial, o amor esponsal, o amor do esposo para a esposa. Longe estava eu de saber, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que esse amor, quando surge lá, há 50 anos atrás, mais ainda, contando todo o período de namoro e noivado, 57 anos atrás. Longe estava eu de saber que aquele amor, que aquela atração, que aquele afeto, aquele carinho, aquela atenção especial dado àquela mulher, chamava-se amor esponsal. Eu estava sendo preparado para ser um esposo e ela, evidentemente, preparada para ser uma esposa. O dom esponsal nos foi dado e nós começamos então uma caminhada de uma convivência, algo que nós não entendíamos no começo, porque só era nos levado essa vontade de estar próximo, a vontade de estar junto. Isto que é interessante, o amor esponsal nos leva a isto. Eu quero estar perto de você, eu não consigo deixar de pensar em você. Isto que nós chamamos talvez de paixão, erradamente, porque não é uma paixão, é um amor. Paixão é passageira, paixão é explosivo, paixão é inconsequente. Amor não, amor é consciente, amor é decisão, amor é opção. Amor nupcial é algo que eu vou sentindo, então esta vontade de estar perto de você. É um amor de querer bem. Eu quero muito bem você e quero estar junto com você. Mais ainda, eu quero servi-la, minha querida esposa. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Família de Deus, no seu segundo bloco. Sempre o fazemos neste momento. Um agradecimento de coração. Um agradecimento sincero por todos vocês que ouvem o nosso convite, o nosso chamado, e vêm e sentam à mesa da partilha. Portanto, a todos vocês, eu rogo a Deus que lhes abençoe profundamente e que as ondas desta rádio caiam nos seus corações como ondas de amor que transformam, amor que nos redime, amor que nos dá uma dimensão diferenciada do que quem somos nós e o que fazemos aqui. O lindo é que este amor que nos envolve é o amor que nos dá a certeza de que quando estamos juntos, não é simplesmente um estar juntos, é um encontro. É um encontro, porque é um lugar de encontro de Deus. Então, eu louvo a Deus, agradeço e glorifico, porque este momento que aqui estamos, vocês aqui junto comigo, sentados à mesa da partilha, nada mais é do que um lugar do encontro com Deus. É o momento ao qual, especificamente, estamos nos encontrando com Deus. Deus vem vindo. Deus não se cala, mas nós precisamos agora, com a nossa decisão, nossa opção, ouvirmos Deus, aguçarmos os nossos ouvidos, para que possamos completar esta primeira mensagem, este primeiro mandamento que Ele nos dá. Ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, único Deus. Ame-o com todas as forças do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Por isso eu digo que nestes sábados nós queremos ofertar ao nosso Deus para que seja um encontro, para que nestes sábados, neste programa,
Família de Deus, com início às 12 horas, seja um local de encontro com Deus. Por isso eu os agradeço, por isso eu os abraço um a um em vocês, irmãos que somos, filhos do mesmo Pai, criaturas da mesma força criadora. A todos, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, porque a audiência de vocês, a presença de vocês é que nos impulsiona a continuarmos com estas reflexões. A presença, a escuta de vocês é que nos conduz, nos leva a essa presença de Deus. E nós estamos postando também este programa no YouTube, estamos postando este programa numa página do Facebook que chama-se Irmãos da Água Viva. Se quiserem ouvir em outros horários, ali estamos. Obrigado a vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado, a M1060. A vocês que nos sintonizam agora, FM 90.9. E de uma forma muito, muito especial, a vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A todos vocês. E agora, como eu disse, a vocês que nos sintonizam pelas redes sociais. Nós agradecemos do fundo do coração, porque sem vocês o programa não continuaria. Se nós estamos no ar, é porque vocês nos apoiam, vocês nos ouvem, vocês partilham conosco, na mesa da partilha, essas reflexões. Nós dividimos experiências, e isso que é o lindo. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, falava eu no primeiro bloco que essa realidade nupcial, essa realidade esponsal, conjugal, é uma realidade a qual é pensamento de Deus. E se é pensamento de Deus, existe uma orientação, existe algo que nos faz pensar como será a caminhada. Não é uma fórmula, não é uma receita, mas são indicativos que nos levam a refletir. Por exemplo, quando nós lemos toda a narrativa da criação do mundo, quando nós nos confrontamos com a origem do mundo, quando tudo principiou, nós nos deparamos com o ser humano criado no final, no ápice de toda a criação. E eu gosto de pensar e refletir com vocês, partilhar com vocês, que a consciência que eu tenho é de que quando o artista termina a sua obra, quando o pintor, o escultor, enfim, quando o artista coloca toda a sua inspiração numa obra de arte e cria do nada esta obra, ele assina como o autor desta obra. E assim foi Deus. Assim o Criador. No final da sua obra criadora, no final onde tudo se fez por força da sua palavra criadora, quando dizia faça-se a luz, faça-se o dia, faça-se a noite, faça-se os animais da água, os animais do céu, os animais do ar, da terra, faça-se, e tudo foi se fazendo. Quando chega no ser humano, ele não pronuncia a palavra faça-se. Ele cria o ser humano. Portanto, somos criaturas de Deus. Nós nos originamos, nós iniciamos a nossa existência por força criadora de Deus, por força criadora do Criador eterno. Mais ainda, por força criadora deste amor imenso, deste amor profundo e intenso, em que une estas pessoas da Trindade. O Pai, Criador de todas as coisas, fonte de vida, fonte imensa deste amor, em que gera o próprio Filho. O
O filho que se inclina ao pai num amor imenso e intenso, ao ponto de quem vê o filho vê o pai, são um só. E essa unicidade se dá no poder do Espírito. E é este Espírito, essa pessoa incriada, essa pessoa que surge no amor pai e filho, é a mesma força criadora que me chama à existência. Lindo é isso. E é a mesma força que nos impulsiona agora neste processo humanizador. O mesmo amor do pai para com o filho é o amor em que Deus deposita em meu coração, Deus injeta em meu coração, para que eu agora possa vivenciar este amor na dimensão limitada da minha humanidade. Isto que é o lindo. O Filho encarna-se, o Verbo encarnado vem ao mundo como luz para iluminar todo o ser humano, como luz que ilumina o ser humano. Mas não só ilumina, luz que me dá consciência de que eu sou o fruto deste amor, ao ponto de poder dizer: quem vê, quem me vê produzindo amor, quem me vê perdoando, acolhendo, quem me vê com uma atitude e um comportamento amoroso, com minha esposa principalmente, com meus filhos, com os meus amigos, companheiros, vê Deus. O amor que me impulsiona a abraçar cada um de vocês é o amor de Deus. Portanto, quem me vê abraçando vocês, quem me vê perdoando-os, quem me vê servindo, vê a própria Trindade. Eu e o Filho e o Pai somos um. É o amor de Deus em mim. Que lindo é isso. E como nós vamos fazendo, como nós vamos executando, como nós vamos elaborando este amor. O lindo é isso. Quando Deus nos chama a essa conjugalidade, nos dá condições suficientes para que esse amor vá surgindo passo a passo. Nós temos o lar como lugar de encontro com Deus. Por isso que à medida em que nós vamos nos aproximando, eu e essa minha namorada, eu e a minha noiva, eu e minha esposa, nós necessitamos de um lugar que seja o nosso ninho, a nossa convivência, o nosso lar, que seja um lugar onde nós podemos nos encontrar, e o encontro é o encontro com Deus. Eu, você, minha namorada, você, minha noiva, você, minha esposa agora, é o lugar onde nós vamos encontrar Deus. O dom esponsal nos leva a isso. Mas quando eu disse, nós folheamos a Sagrada Escritura e nos deparamos lá no princípio, nós temos alguns versículos que nos traduzem como deverá ser isso. Para que isto ocorra, diz assim a Sagrada Escritura, para que o ser humano encontre o outro ser humano, a sua imagem, a sua semelhança como mulher, porque do homem foi tirado, diz assim. Como foi tirado do homem? Momento em que o ser humano masculino reflete sobre a sua realidade e não encontra um ser que lhe seja idôneo, que lhe seja idêntico, que fale a mesma língua, que tenha os mesmos sentimentos, enfim, um humano, mas um humano diferente de si mesmo. Se fosse um humano igual a si, não teríamos condições de termos uma visão completa do que é ser humano. Não teríamos uma visão completa da humanidade. Por isso o ser humano masculino, nesta reflexão profunda, intensa, ao qual a Sagrada Escritura diz um sono, abrindo seus olhos, ele depara-se com outro ser humano, um ser humano lindo, um ser humano extraordinariamente lindo, ao qual não existe outra palavra a não ser dizer: eis agora sim, osso dos meus ossos, carne de minha carne.
eu penso que é a frase mais linda, romântica que o ser humano podia falar. Tendo olhado todos os seres criados, todas as criaturas, não havia encontrado uma que lhe fosse idônea, uma que lhe fosse uma companhia adequada. E quando ele desperta do seu sono, quando ele desperta da sua reflexão, ele encontra a mulher. E lindo quando diz: você é mulher, porque do homem foi tirado. Bom, vamos mergulhar nessa reflexão. Talvez homem e mulher não tenham tanta conotação como tem em aramaico, Isha. Você é Isha, porque do Iti foi tirado. Você é a varoa, porque do varão você surgiu. Você é a mulher, porque brota a partir da minha reflexão. E aí eu começo a entender algo profundamente divino. O ser humano masculino lhe cabe a responsabilidade de encontrar o ser humano feminino. Somos nós, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que na nossa apreciação amorosa, nós fazemos surgir a mulher. A mulher brota. O ser humano feminino aflora, desponta, aparece no momento em que nós, na nossa masculinidade, lhes apreciamos humanamente. Apreciamos nesta apreciação amorosa levada pelo Espírito. Isto quer dizer que muitas e muitas vezes nós na nossa masculinidade somos responsáveis por não brotar a feminilidade. Somos nós o veículo nessa realidade esponsal, nessa realidade conjugal. Somos nós que apreciamos a mulher. A mulher surge desta apreciação. Isto quer dizer que a vida conjugal, os dois cônjuges, as duas maneiras de expressar a humanidade, o ser humano masculino e o ser humano feminino, neste convívio de uma só carne, osso dos ossos, é o sentido de que você, mulher, você é que vai me dar o perfil de minha masculinidade. Você é que vai dar minha identidade masculina, porque você é feminina. E nesta apreciação eu vou ver que nós somos idênticos na nossa humanidade. Nós somos iguais na nossa humanidade. Nós somos idênticos na nossa criação, porque nos criou o humano, a imagem de Deus. A sua humanidade, minha querida irmã em Cristo Jesus, é tal qual a minha. A humanidade de vocês, mulheres, é tal qual a nossa masculinidade. A diferenciação está justamente naquilo que vai nos confrontando, naquilo que vai nos humanizando. E como osso dos ossos me sustentará. Carne da carne, nós teremos num diálogo a compreensão de quem somos. E o nosso relacionamento agora, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos entender isso. Vamos abrir nossa mente para acolher toda essa luz do alto e podermos compreender. É no nosso encontro, a partir da nossa diferenciação, é que vamos encontrando a nossa comunhão. Somos diferentes, não só anatomicamente. Talvez para muitos que ainda não encontraram-se, a única diferença é anatômica, mas não é isso, é muito mais que isso. É uma diferença fisiológica, é uma diferença hormonal, é uma diferença de consistência humana, é uma diferença do querer, do pensar, do agir, é uma diferença do entender, é uma diferença da formação, da criação. Nós somos profundamente diferentes. E nós somos eternamente idênticos.
Isto que é o lindo. Na caminhada nupcial, na convivência nupcial, é o espaço, como eu disse, ao qual nós vamos criando, elaborando este espaço nupcial. Os dois seres que compõem esta realidade nupcial constroem este espaço e vão construindo no diálogo, vão construindo na comunhão. A carícia, o toque, o afeto, tudo isso nos leva ao encontro um para com o outro. Num serviço pleno, profundo e total, um para com o outro. Eu sou para você, minha esposa. Eu sou para você. E o lindo é quando se diz que esse amor perdura na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte, até que a inexistência os separe. Mas não é uma morte que separa os dois, é a inexistência de um que separa os dois. Quando eu digo inexistência, é no momento que um dos cônjuges, se assim for, é chamado a completar o seu ciclo de humanização e volta à casa do Pai. Volta agora como um amor de Deus na sua identidade. Assim sinto minha esposa Nádia. Nádia, deixa-me nesta nupcialidade. Não existe mais nupcialidade. Não existe mais conjugalidade. Nádia, a cônjuge da nossa conjugalidade, voltou à casa do Pai. Mas esta nupcialidade é algo que permanece, porque agora eu, como ser no mundo, espero o momento para voltar à casa do Pai. Nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, para que tudo isso aconteça, nós temos um tripé extraordinariamente revelado por Deus. Para que isto aconteça, para que todo este fato, este acontecimento se concretize entre o esposo e a esposa, é necessário que o homem diz assim: deixe a casa do Pai. Deixe a casa do Pai para se unir à sua esposa, à sua mulher. Eu já disse isso várias vezes. Deixar a casa do Pai é deixar a nupcialidade que te originou. Você vivia então esta matriz familiar. Você vivia então essa matriz nupcial, seu pai, sua mãe, quem sabe seus irmãos. Mas agora você deve deixar esta matriz. Se nós olharmos matriz como útero, deixa este útero familiar para entrar num útero nupcial seu. Você é o esposo. Você é a esposa. Deixam de ser filho e filha para ser esposo e esposa. Às vezes é difícil compreender isso. É só a caminhada. É só essa entrega ao Espírito para que vá clareando em nosso ser. Deixe a nupcialidade que lhe deu origem, como deixe o útero divino para entrar no útero humano. Deixe o útero humano, o útero de sua mãe, para entrar no útero familiar. E agora, deixe o útero familiar para entrar no útero nupcial. Como nupcialidade agora, será esposo e esposa. Porque a sua conjugalidade, a sua vida conjugal vai se eternizar. Sua vida conjugal vai extrapolar, vai transcender. Você vai ser o esposo da esposa e a esposa do esposo. E nós vamos então nesse processo humanizador, vamos nos preparando. Eu, esposo, e você, Nádia, esposa, vamos nos preparando para sermos a esposa do Cordeiro. Isto que é o lindo. A esposa do Cordeiro. Um dia estaremos unidos. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus amigos, meus irmãos, não mais como irmãos, não mais como esse enlace familiar, mas um enlace divino. Todos seremos um na Trindade. Cada um com sua identidade, cada um com a sua personalidade, cada um com seu perfil. Mas seremos um em Deus. Esta unidade que se dá entre o esposo e a esposa
é algo que se concretiza no diálogo. Mas para que haja esta unidade, nós necessitamos deixar o útero familiar. Isso precisa ficar bem claro. Para que o ser humano se humanize, deverá deixar o útero materno. No útero materno, ele se humaniza até um ponto. Ele se humaniza até um limite. Ele precisa sair deste útero materno para que haja a continuidade de sua humanização. E agora, ele precisa sair do útero familiar, para que no útero nupcial continue a sua humanização, como ser humano, indo à direção da estatura do varão perfeito. A união que se dá, quando o versículo diz, deixa a casa do Pai para se unir, essa união só é possível no diálogo. Várias e várias vezes já comentamos. Diálogo são duas palavras gregas que quer dizer o movimento da verdade. Diálogo é a comunicação da verdade. Mas não a verdade para defender um ponto de vista, uma discussão, não. A sua verdade. A verdade que o Espírito vai te revelando. A verdade em que a luz de Deus vai te iluminando. A verdade a qual esposo e esposa vão experimentando o dom esponsal e vão buscando uma comunhão tão profunda, que quem me vê, vê a Nádia. Quem vê a Nádia, vê a mim. Ou seja, quem vê a esposa, vê o esposo. Quem vê o esposo, vê a esposa. E quem vê esposo e esposa vivenciando este amor, vê o próprio Deus. Porque o amor que une o filho ao pai é o mesmo amor que Deus dá ao esposo e à esposa. O dom esponsal é esse dom trinitário. É o dom do amor. Um amor que brota de coração para coração, um amor que brota do serviço. Estou aqui para servir. Minha vida é para servi-la. E ela dirá a mesma coisa. A minha vida é para servi-la. E nesse mútuo serviço, nós vamos encontrando essa comunhão desses dois seres, tão diferentes entre si e ao mesmo tempo tão iguais na natureza. Ambos filhos de Deus. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos com o nosso último bloco de Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu último bloco, no seu derradeiro bloco. Não sei se já perceberam, quando nós nos encontramos, quando nós fazemos das oportunidades que temos para estarmos juntos, um lugar do encontro com Deus, o tempo passa muito rápido. O tempo se esgota muito rápido. Porque o amor de Deus nos envolve, nos consome. O amor de Deus nos dá essa condição de comunhão. E é isso que nós estamos refletindo hoje. Quando nós falamos nessa união, nós percebemos que para que haja a união, há a necessidade imprescindível de que se saia do útero familiar. Eu acho que assim nós entendemos. Não é abandonar os pais, não é virar as costas aos pais, não é nada disso. Mas é tomar consciência de que agora eu sou esposo, agora eu sou esposa. Eu disse isso e repito várias vezes. Os meus filhos, os nossos filhos, sempre diziam, você deixou de ser filho, você é esposo. Você deixou de ser filha, você é esposa. Por que eu digo isso? Claro, a filiação permanece sempre. Ela é minha filha e ele é meu filho, vai ser sempre eu, o pai. Mas a influência, o espaço, o lugar de encontro com Deus é diferente agora. Você é meu filho, você é minha filha. Nós tínhamos um encontro com Deus enquanto vocês estavam nesta casa paterna. Agora vocês têm a sua própria dimensão esponsal. Vocês agora têm o próprio espaço. Vocês agora têm a própria realidade esponsal de vocês que devem construir na sua união,
na sua comunhão. Não haverá união se não houver esse sair do útero familiar. Não há aliança se não houver essa saída. O povo de Deus experimentou isso. Sai de tua terra, disse Deus a Abraão já. Sai de tua terra e eu vou mostrar uma nova terra. Eu vou mostrar um novo lar. O sair de para ir a, essa conversão constante e permanente. Saia para se unir. Veja a saída do Egito do povo de Deus. Saia desta terra, disse Deus, para que haja um encontro comigo. A saída para o encontro, isto é a conversão. E é constante e permanente nesta vida nupcial. À medida que eu vou construindo a nupcialidade, à medida em que eu vou consolidando esta conjugalidade, esta nupcialidade, eu vou experimentando cada vez mais a saída. Eu vou experimentando cada vez mais o distanciamento deste ventre, deste útero familiar. Porque estou agora elaborando, criando, formando a minha própria família. Esposo e esposa, vigas mestras da construção deste lar. E como eu disse, lar é uma palavra que vem do espanhol, hogar. E hogar vem de ogón, e ogón é fogão. Essa analogia do fogão é extraordinária. Não o nosso fogão hoje a gás, mas o fogão que sempre a humanidade teve, no qual coloca-se lascas de lenha para que o fogo aqueça, o fogo ilumine, o fogo faça alimento. Assim é o lar. O lar é um lugar de encontro com Deus. O lar deveria ser olhado como o altar construído na estrada da vida. Um altar em que cada encontro dos seres que ali convivem seja um encontro de Deus. Esposo e esposa de uma forma muito sólida. Pais com filhos, filhos entre si nesta fraternidade. Um lugar de encontro com Deus. O lar deveria ser a cada momento uma liturgia, isto. As refeições, uma verdadeira Eucaristia. A comunhão entre os seres, uma comunhão profunda, onde os seres vão servindo-se uns aos outros, tal qual as lascas de lenha. Se nós olharmos esta analogia, as lascas de lenha têm que ficar próximas uma da outra para que o fogo consuma. E o fogo que consome estas lascas de lenha produzem luz, produzem calor, produzem alimento. Vamos nós, elementos que compõem esta família, elementos que compõem esta nupcialidade, elementos que compõem esta conjugalidade, como fruto do amor de esposo e esposa, sejam essas lascas de lenha. Estejamos próximos um dos outros. Estaremos prontos servindo um ao outro, porque assim estaremos nos consumindo no fogo do Espírito. O lar é isto. O lar é um lugar onde o Espírito Santo de Deus vai consumindo os seres humanos neste calor do amor, neste fogo do amor, fogo do Espírito. Por isso a nossa união no diálogo, união na partilha. Quem sou eu? Quem é você? O que você pensa? O que eu penso? O que você sente? O que eu sinto? Não é uma discussão administrativa, não. É um tempo para o encontro com Deus. E o interessante é que enquanto nós éramos namorados e noivos, nós tínhamos tempo para nos encontrarmos. Nós tínhamos tempo para celebrar Deus. Por isso o amor cresceu. Mas depois, quando nós nos unimos em matrimônio, a impressão que temos é que não necessitamos mais de encontro com Deus. Nós nos afastamos. Quanto tempo, meu querido irmão em Cristo Jesus, você dedica ao encontro com sua esposa? O nosso encontro muitas e muitas vezes limita-se a uma genitalidade.
Deixamos de lado todo o nosso ser e absolutizamos em genitais. Que pena, que lástima. Vamos tomar essa reflexão deste sábado e vamos clamar a Deus que nos dê esta consciência desta comunhão. Vamos marcar um tempo para estarmos juntos. Vamos exercitar isto como exercitamos qualquer exercício físico. Somos o atleta do Espírito. Vamos exercitar o estar junto. Vamos exercitar a comunhão. Eu gostaria de saber, minha esposa, o que você sente, o que você pensa. Quais são seus anseios, suas vontades, suas necessidades. Eu gostaria de saber de você, minha esposa, quais são os momentos que eu auxilio você, quais são os momentos que eu a irrito. Eu diria a mesma coisa, e nessa troca de verdades, nós crescemos em comunhão, nós vamos nos dando as mãos, nós vamos trocando nossos corações, nós vamos entrelaçando nossos espíritos, e será um só coração, um só espírito. Esposo e esposa passam a ser essa manifestação, passam a ser essa revelação deste amor de Deus, um para com o outro. Somos um memorial vivo, um entregando-se ao outro, nessa união. E só podemos nos entregar na nossa sexualidade. Eu só posso me entregar a você, feminina, no jeito de expressar a sua humanidade, com a minha masculinidade, o jeito masculino de expressar a humanidade. E os dois jeitos tão diferentes de expressar a humanidade numa comunhão profunda de coração, de espírito e de alma e de corpo, estaremos revelando ao mundo o amor de Deus a seu povo. Vamos nos conscientizar disso. E hoje, de uma forma muito especial, eu peço que todos nós estejamos intercedendo pelos casais. Os casais que buscam essa luz, os casais que têm dificuldade em encontrar essa luz, os casais que tateiam ao longo da história da sua vida, buscando essa unidade. Clamando por aqueles que talvez estejam vivenciando neste momento conflitos sérios, aos quais chamam de crise. Crise que os afasta um do outro. Crise que fornece, inclusive, esse divórcio espiritual. Vamos clamar a Deus, onde dois ou mais estão reunidos. Ou pensam a mesma coisa, intercedem pela mesma coisa, isto acontece. Então eu peço a todos vocês que estão aqui juntos à mesa da partilha, vamos nos dar as mãos. E vamos juntos clamar ao Deus, dizendo: Pai Santo, Pai amado, muito obrigado, Pai, por esta realidade que nos oferta. Muito obrigado, Pai Santo, por esta nupcialidade em que permite que criamos entre eu e minha esposa. Obrigado pela conjugalidade, a qual nos dá essa comunhão. Pai Santo, por favor, olhai os casais que têm dificuldade nessa caminhada. Que o seu Espírito Santo, Senhor, possa varrer longe todos os obstáculos. E como esse calor, este fogo abrasador, possa fazer com que nos unamos cada vez mais. Sejamos verdadeiras lascas de lenha, produzindo fogo, fogo do amor, para iluminar aqueles que buscam a verdade, para consolidar aqueles que talvez já encontraram esta verdade, e para dar uma esperança de esperançar, uma esperança de buscar a verdade, aqueles que não conseguem vivenciar isto. E a nós todos, Pai Santo, Pai amado, é na pessoa do seu Filho Jesus, é nessa humanidade que nós clamamos no poder do seu Espírito. Congrega, concretiza cada vez mais, Pai, por favor, essa nossa nupcialidade. Eu quero amar minha esposa, meu Senhor e meu Deus, com tudo que eu tenho. Eu quero servi-la enquanto existir algum traço de existência em minha vida. Eu quero fazer, Pai Santo, Pai amado, como minha condição masculina de ser humano, eu quero apreciá-la amorosamente. Como esposa, mas mais ainda, Pai, como ser humano masculino, eu quero apreciá-las, as minhas irmãs, a minha mãe, minha filha, minhas irmãs, minhas colegas, minhas amigas, enfim.
Eu quero que a minha masculinidade esteja a serviço desta criação, Pai Santo. Pai amado, muito obrigado. Obrigado pela família que me originou, obrigado pela família que eu formei, obrigado pela família com a qual eu convivo. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos, que Ele lhes dê um sábado santo, um domingo santo, um mês santo, um ano santo, uma existência santa. E eu os convido novamente a estarmos aqui sábado que vem, para nós partilharmos, sentados à mesa da partilha, nossas realidades. Porque não podemos nos calar. Evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.